Fala sobre os prometeanos, por favor. Uma vez aqui no perfil, alguém me perguntou se existia algum livro do mundo das trevas que utilizasse a lenda do monstro de Frankenstein. Mas eu perdi esse comentário antes de respondê-lo. E sim, existe. E ele se chama Promethean, The Created. Meu inglês é horrível. E esse livro faz parte do Chronicles of Darkness, que nós conhecemos como o Novo Mundo das Trevas. Que já não é mais novo, e agora é o velho. Mais ou menos. Antes da atual volta do velho mundo das trevas, que é o Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse, Mago, a Ascensão, nós tivemos o fim desse mundo das trevas e o surgimento de um novo mundo das trevas. E esse novo mundo das trevas surgiu porque o velho mundo das trevas havia chegado ao fim, inclusive com o lançamento de livros que eram declarando o fim do mundo das trevas, já que a história, a lore do mundo das trevas sempre se tratou do fim do mundo. Então, o fim do mundo chegou. E esses livros, inclusive, davam para a gente jogar esse fim do mundo, né? Escolhendo até cenários desse fim do mundo, tal qual foi o livro A Guerrena. A gente teve Tempo de Julgamento e também teve o Apocalipse. E então foi lançado World of Darkness Storytelling System Rulebook, um novo livro apresentando para a gente um novo mundo das trevas. Esse livro vinha com a descrição inteira do novo cenário básico e do novo conjunto de regras, bastante semelhante com o velho mundo das trevas, mas com muitas e muitas diferenças. Já começando com esse diferencial da gente ter um livro chamado Mundo das Trevas, coisa que a gente não tinha no velho mundo das trevas, onde cada livro já continha as informações básicas do cenário e o conjunto de regras necessários para você jogar. Esse novo mundo das trevas era uma linha de jogo por si só. Esse livro vinha com um conjunto de regras que te possibilitavam jogar com humanos que estariam explorando esse universo sobrenatural. E inicialmente isso me lembrou muito Chamado de Cthulhu. E a gente jogou algumas aventuras por aqui com humanos. E esse novo mundo das trevas me interessou bastante por conta disso. Era uma maneira diferente da gente estar jogando o mundo das trevas. Não éramos exatamente caçadores. A gente era detetive descobrindo o sobrenatural. Pessoas normais dando de frente com vampiros, com lobisomens e não entendendo nada daquilo. Mas claro, depois o cenário foi compartilhado com linhas de jogos adicionais. As linhas de jogos que vinham com a proposta inicial do velho mundo das trevas, da gente estar jogando com os monstros. E as três grandes linhas de jogos desse novo mundo das trevas remetiam aos três maiores sucessos do velho mundo das trevas: Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse e Mago a Ascensão. Então aí nós passamos a ter Vampiro, The Requiem, Lobisomem, Os Destituídos e Mago, O Despertar. E além dessas três linhas que eu citei, a gente teve o lançamento de alguns livros básicos com edições suplementares limitadas. Era um livro de regras básico com um número definido de suplementos. E é aí que se enquadra Promethean, The Created. Um livro que tem por base justamente o conto do monstro de Frankenstein. Um jogo de vidas roubadas, onde você vai jogar com os prometeicos, os prometeanos, os prometeus. Seres construídos a partir de um ou mais cadáveres e reanimados. Os cadáveres eram desmembrados, remontados, no melhor estilo Vogt Smith, e recebiam o Azoth, a chama divina. A energia do fogo divino nós chamamos aqui de Pyros. E o Azoth é esse fogo purificado que vai fazer com que essa monstruosidade que está sendo criada viva. E esse fogo divino ele é encontrado em pequenas quantidades em todos os seres vivos. E quando um prometeano, um prometeico é criado, ele se torna uma fornalha desse fogo divino, recebendo certa quantidade dele todo santo dia. Ou seja, eles eram fornalhas alquímicas de Pyros. E essa infusão de forma alquímica de Pyros dentro desse corpo reanimado
fazia com que ele ganhasse certos poderes. Ele podia utilizar esse Pyrus, né, esse Azoth dentro dele, que é o Pyrus purificado, para poder fazer coisas sobrenaturais, igual os vampiros fazem com os seus pontos de sangue. Então você gastava lá seus pontinhos de Azoth para ter força maior, resistência maior, curar-se de ferimentos. Porém, sempre que você gastava o seu Pyrus, as suas deformidades, que eram lá as partezinhas do qual você foi costurado, se tornavam mais aparentes a quem estivesse vendo ao redor. E é claro que toda essa história de fogo divino e o nome Prometeanos vem de Prometeus e tudo tem a ver com a mitologia grega. A homenagem aqui é ao titã Prometeu, que dentro da mitologia grega foi quem criou os seres humanos e também quem roubou o fogo dos deuses para dar para a humanidade e depois foi punido por Zeus por isso e liberto por Hércules. Os prometeicos, prometeanos, eles podem ser criados por outros prometeanos que já existiam antes ou por demiurgos. E quem criou o Prometeu vai ser chamado de genitor. E os demiurgos são mortais que aprenderam a manipular o fogo divino, o Pyrus. Extrair o Pyrus alquimicamente dos seres vivos e, logicamente, transformá-los em Azoth, purificar esse Pyrus e colocar ele em um corpo morto ou pedaços dele que foram remontados. Como foi o caso de Victor Frankenstein ao criar o monstro de Frankenstein. E no livro também é citado Ptolomeu na criação de Galateia, na mitologia grega também. E também na mitologia egípcia é citado Íris criando Osíris, que foi a primeira múmia no caso, mas aqui é colocada como um prometeano. Inclusive, esses genitores demiurgos famosos é que dão os nomes às principais linhagens de prometeanos do livro. Frankenstein, Galateia, Osíris, ou Ísis no caso. E a maioria dos prometeanos, eles acreditam que não possuem uma alma verdadeira e que esse fogo divino, no caso, é uma maneira precária de manter eles vivos. E esse substituto precário de uma alma verdadeira, que é esse fogo divino, é um alerta para eles mesmos. Um alerta de sua natureza desumana quanto às pessoas ao seu redor. Você nunca mais vai fazer parte do todo. Para sempre você vai ser um estranho, um forasteiro. Mas e você, já tinha ouvido falar de Promethean The Created? O que você gosta exatamente nesse novo mundo das trevas? Você gostava desse mundo das trevas? Você gostava de Vampiro Requiem, de Lobisomens Destituídos? O que você acha desse novo mundo das trevas? Será que algum dia ainda veremos novidades relevantes sobre esse novo, velho mundo das trevas?